galera! E aí, tudo bem com todos? Espero que sim! Vamos então acompanhar mais um trechinho do Pinga Fogo? Muito bem! E no episódio de hoje, Chico vai responder a uma interessantíssima pergunta feita pelo então deputado federal da época, Freitas Nobre. E ele questiona a respeito de qual seria a forma dos extraterrestres, caso se admitisse que existisse vida em outros planetas. Como é que seria a forma aí do famoso ET? E aí, o que Chico vai responder? Vamos acompanhar. Freitas Nobre com a pergunta seguinte. Chico Xavier, Camille Flammarion, há cerca de um século, publicou um livro estudioso que ele era de astronomia. Aliás, publicou muitos livros. Neste livro publicado há um século, que o telespectador poderá verificar, porque aqui a segunda edição já é de 1807, neste livro, Camille Flammarion publica fotografias que ele obteve do Observatório Astronômico de Paris, do qual era membro, fotografias das crateras lunares. Aqui está o livro, mostrei o frontispício do livro, e aqui está uma das fotografias das crateras lunares, além de outras fotografias elucidativas. Que ano, Em 1877, porém já é a segunda edição. Aqui está também uma fotografia da Lua tirada há um século por Camille Flammarion. Camille Flammarion é autor daquele trabalho, da pluralidade dos mundos habitados. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, 2 meteoritos. E nesses 2 meteoritos apuraram que 6 dos 18 aminoácidos do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui, no nosso mundo terráqueo, estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta nesse sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camille Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar, tanto quanto possível, as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. Muito bem, estão aí as explicações do Chico, e para a gente finalizar, vamos a mais uma historinha dele. Certa vez desencarnou um amigo muito próximo do Chico, e era um homem exemplar, um homem de família, muito católico, muito correto. E Chico, claro, acompanhou ali o funeral do seu amigo.
E quando eles estavam se encaminhando, né, com o caixão para enterrar, o sacerdote da cidade veio conversar com o Chico e ele falou assim: Ei, Chico, estão dizendo aí que você recebe notícia dos mortos? Aí Chico falou: sim, eles se aproximam de mim, tomam o meu braço e passam diversas mensagens. E aí o reverendo, ele falou assim: muito cuidado, porque o espírito das trevas, ele pode se utilizar dessas armadilhas. E aí Chico falou: não, mas quem conversa comigo, quem transmite as mensagens são só espíritos que falam coisas boas. E aí esse sacerdote tirou um papel em branco do bolso e falou: muito bem, estamos aqui num funeral, estamos a caminho do cemitério. Será que tem algum espírito que queira se comunicar? E aí Chico pegou o papel em branco, se concentrou, né? Pegou um lápis, se concentrou e de repente começou a escrever. E ele escreveu um soneto que eu vou ler aqui para vocês. Esse soneto diz o seguinte: Adeus. O sino plange em tenra suavidade, no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece e que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas. A alma liberta, o azul do céu singrando. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio, soluçando. Alta de Souza. Esse soneto depois ele foi incorporado no próprio livro Parnaso de Além Túmulo, mas Chico psicografou ali mesmo e deixou o padre muito impressionado. Muito bem, essa foi a história de um soneto. Encontro vocês na próxima semana, se Deus quiser.